Eu quando li isso, falei assim, não, peraí, isso não pode ser sério. Espírito de porco, pessoa infeliz, triste, essa esquerda. O governo Trump não é contra imigrantes, não caia nessa. O governo Trump é contra imigrantes ilegais. É contra ilegais, digamos assim, quem comete crimes, independentemente do eufemismo que se use. Undocumented, indocumented, sem documento, ilegal. Podia estar na América? Não. Ilegal. Está de forma regular nos Estados Unidos? Não. Ilegal. Né? As coisas vão voltar a ser chamadas pelos seus nomes. O preto volta a ser preto, o branco volta a ser branco. Clareza moral. Pingos nos is. Sabe? Aliás, o Trump parece loucão, né? Mas até a Dinamarca já diz que concorda conversar com ele sobre Groenlândia. Ele joga as ideias e a turma primeiro reage com deboche, daqui a pouco fala, não é que tem um ponto? Não é que faz sentido? Groenlândia é estratégica, a China está de olho. Por que os Estados Unidos não pode defender, então, se ele que banca? E defender chamando para si? O Alasca foi comprado dos russos. A Louisiana foi comprada dos franceses. O México, a Califórnia, em parte, foi vencida na guerra com o México. Agora, o Golfo da América, que fica aqui pertinho de mim, 1 hora tem Naples aqui, lindo pôr do sol do Golfo da América. O pessoal também falou, não, aí já é exagero. Metade México, metade Estados Unidos. Olha, semântica faz alguma diferença. Mexe com o imaginário popular, com patriotismo. Tá tudo certo. Por que a gente tem que ficar chamando de Golfo do México? Agora, enquanto isso, a família corrupta do Biden, mostrando que a esquerda é hipócrita, toda a esquerda morria de medo do Trump sair perdoando seus familiares quando deixou o poder antes. Ele não fez isso. Falaram que seria um absurdo. O Joe Biden perdoou mais de 8 mil pessoas e nos 45 do segundo tempo, com Trump a caminho do discurso da posse, para ele não saber antes, vai lá e perdoa seus familiares e o pilantra do Dr. Fauci. E o outro pilantra do general Milley. Isso não é coisa de confissão de crime, não. Isso não é coisa de sistema corrupto, imagina. Imagina. Bom, vocês vão espernear o quanto for, mas a verdade é que o Trump não foi parar na prisão como vocês tentaram. Ele é o seu presidente. Durma com um barulho desses, enquanto a gente se regozija com todo direito, com toda legitimidade. A mídia vai fazer o que agora? A mídia vai ficar histérica como sempre. Então vamos falar disso. Antes, já mencionei o discurso do Milley, muito alinhado ao do Trump, em Davos, e oposto ao do pavão supremo do Brasil. Escrevi já sobre isso, mas vamos mostrar como o Milley foi tratado como popstar, coisa que nunca vai acontecer com o Barroso. Inclusive um gentleman, a repórter caiu, ele foi lá e ajudou a levantar. Popstar cavaleiro. Aliás, pela volta do cavalheirismo, né? Eu digo no meu Esquerda Caviar, 1912 naufragou o Titanic. Mais de 80% dos sobreviventes, mulheres e crianças, o homem dando tchau com um sorriso nos lábios para não desesperar a família. Avança algumas décadas, o Estônia naufraga em 80 e alguma coisa, mais de 80% dos sobreviventes, jovens homens, com relatos de pisotearem mulheres, até crianças. O que aconteceu nesse período? A perda do cavalheirismo e o avanço do feminismo.
Vamos mostrar também o que a turma que combate o Musk, o Trump e o Milley, a turma do Barroso, pensa. Lá na fala de um dos responsáveis de Davos. So, on the question of the dealing of Elon Musk, I had a lot of things to comment in the past because he was discussing a lot about Europe. And just to repeat what I already said, we have the freedom of speech in Europe and in Germany. Everyone can say what he wants, even if he is a billionaire. And what we do not accept is if this is supporting extreme right positions. Cada um pode dizer o que quiser, até mesmo um bilionário, desde que não seja coisa ligada à extrema-direita que a gente identifica como tudo que não é socialismo. Vai plantar batata, né? Então é contra isso que nós estamos lidando. Mas nós vamos vencer. A batalha está só começando. E a histeria vai ser grande. A reação vai ser enorme. Mas nós vamos vencer. Pelo menos importantes batalhas. Se você quer ajudar esse meu trabalho independente, estamos agora com mais de 13 mil pessoas ao vivo, mesmo sob censura no Brasil, porque o Alexandre de Moraes concluiu que é importante calar gente como eu, porque eu sou muito perigoso para a recivilização do país. A melhor forma de fazê-lo é você se tornar um patrono hoje mesmo. Eu não peço Pix, eu não peço migalhas, eu peço apoio ao meu trabalho, enquanto eu tiver energia para trabalhar. Então a melhor forma de ajudar é se tornando um patrono, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, tem várias categorias e você pode contribuir com esse meu trabalho para que eu continue aqui sendo um watchdog da velha imprensa, denunciando esse tipo de análise. Por exemplo, o Estadão, que estava com uma dívida milionária, teve que ser salvo por grandes empresas e está lá, tucanando como sempre. Trump joga o mundo numa era de incerteza. Cruzes, me lembra até alguém, né, que fez uma análise do tipo: Trump é do mal, Biden vai trazer tranquilidade para o mundo. Oi, Guga, tudo bom? Não chora, Guga, tá frio mesmo, eu sei que tá frio, eu sei que tá muito frio. Se tá 9 graus aqui na Flórida, imagina em Nova York. Mas não chora, Guga, fica calmo, vai dar tudo certo. Você vai continuar nadando no Hudson River, o mundo não vai derreter, a Greta Thunberg não tem razão, e o mundo talvez comece a ficar mais tranquilo agora. Sabe? Até você teve que reconhecer que o mérito do cessar-fogo no Oriente Médio foi do Trump, né? Então o mundo dá voltas ou capota. Olha a Folha, pior do que o Estadão. Hélio Schwartzman, que se acha muito, muito iluminado e racional também, acima do bem e do mal. Trump, agente do caos, reentronização, que bonito que ele escreve, de presidente americano, torna o mundo um lugar menos seguro. Estava muito calmo com Biden. Basta pensar no Afeganistão, no Oriente Médio, na Rússia. Estava tranquilo. Agora veio esse homem laranja do mal estragar a festa. Agora, o mais legal é o leitor da Folha, essa entidade mitológica, muito acima do especialista. Quando a mídia queria mentir, ela chamava o especialista que ela encontrava, né? Qualquer um, com um título, por menor que seja. Agora não. Assemelha-se mais a um falastrão representante de uma potência em declínio, diz leitor da Trump. É leitor da Folha sobre Trump. O outro leitor, se a Folha procurasse bem, podia estar dizendo que a Folha é que está um tanto decadente. Mas esse leitor, a Folha não deu destaque. A gente tem que lidar com humor mesmo. A democracia vai acabar quando o homem que recebeu mais votos se tornar presidente. Né? De novo, só rindo. Porque eles são um poço de contradição. E sobre imigrantes, gente, olha só. Vou processar o governo Trump pelo direito de minha filha à cidadania, diz imigrante brasileira grávida e sem documentos, ou seja, ilegal. Veja, toda a minha simpatia aos milhões e milhões de pessoas sem documento nos Estados Unidos. Toda a minha simpatia. Não estou brincando. Conheço alguns,
sei de vários brasileiros que estão nessa situação, vieram tentar uma vida melhor para si, para suas famílias. Qual o problema? O problema é que fizeram isso de uma maneira irregular. Então, a pessoa que usurpa algo de outra pessoa pensando no filho também está com uma boa intenção, mas o inferno está cheio de boas intenções. E isso não é correto. Se o mundo todo pensar assim e todo mundo tivesse direito, que é o que quer a AOC e o Partido Democrata em geral, acaba a América em 2 tempos. Imagina só a quantidade de chineses, indianos e brasileiros que vão invadir a América de forma ilegal. Let alone os mexicanos com os coiotes. Acaba o país. Então, é um país de leis. Tem regras. O império das leis. Rule of law. Então, pensa o quão maluco é isso. A brasileira grávida quer processar o presidente do país, usando a justiça do país, estando ilegal nesse mesmo país. É quase como aquelas coisas do Brasil, assim, do tipo, bandido é ressarcido por ter quebrado a perna na fuga do roubo da casa. Sabe? Não, gente, isso não está certo. É a volta da normalidade, do bom senso. Isso não está certo. Eu lamento que muita gente faça o turismo da gravidez. Com a barrigona, consiga um visto de turismo, entre aqui, fique escondidinho para parir um filho americano. Funcionou até aqui, mas não é correto. Os romanos têm todo direito de pensar o que dá direito à cidadania romana. Era assim lá atrás e é assim agora na nova Pax Americana. É um privilégio ser um cidadão americano. Nós temos que resgatar isso. Eu sou todo orgulhoso de ter conquistado isso. Ainda sou nascido em 4 de julho, então é destino. Tá aqui. Então, de novo, é o livro do Victor Davis Hanson, The Dying Citizen, o cidadão, a cidadania moribunda, digamos assim. Porque estão avacalhando o que significa ser um cidadão americano. Hoje não precisa mais falar inglês, cantar o hino, nada. Você pode até odiar a América. Você vota na AOC, tá bom, legal, vira aqui um americano para dar mais voto pra gente. E ela cuspindo no legado americano, em tudo que representa a América. A América é dos americanos. É nossa. E não é casa da mãe Joana. Nem pode ser, em nenhum país é. Aí vem o Jean Willis externar todo o amor dele. Quem mais está na expectativa de ver os brasileiros vira-latas trumpistas, que vivem ilegais nos Estados Unidos, lavando banheiros, olha o preconceito elitista, e servindo em bares, acho que é abres, sei lá, deve ser bares, ou escravizados por igrejas. Eu achei que as pessoas iam voluntariamente rezar, mas sendo deportados em massa como gados. Quero ir para o aeroporto nesse dia, ver os cafonas chorando, ha, 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 ha. Espírito de porco. Pessoa infeliz. Triste, triste, essa esquerda. Triste. Eu não fico feliz em ver o ilegal deportado e destruindo seu sonho. Eu tenho empatia por pessoas que fizeram essa escolha ousada. Mas eu entendo a necessidade de restaurar o império da lei. Enfim, o chororô dos tucanos tá a 1000, né? O segundo mandato de Trump e o mundo. Martin Wolf, colunista do Financial Times e traduzido na Folha. Renascimento econômico é improvável. Até porque não está tão ruim assim a situação. Conversamos daqui a 4 anos, senhor Martin Wolf. A América vai voar, meus caros. E esse pessoal, assim como o Guga, oi Guga, erra tudo. Fazer o quê? Agora, o pior de tudo foi o New York Times. Vamos entender uma coisa. A velha imprensa, como modelo de negócio, morreu. Está moribunda. O Washington Post foi comprado pelo Jeff Bezos. O Estadão foi salvo por 10 empresas grandes no Brasil. A Folha tem uma família rica e que tem outros negócios. O Globo é o Globo e tem 300 milhões
motivos para defender o governo. E o New York Times foi comprado em boa parte pelo Carlos Slim, o bilionário mexicano. O New York Times, descendo mais fundo no poço onde a gente imaginava e encontrando um alçapão e abrindo, ou seja, nível pós-Globo. Você imagina o que é um veículo de imprensa chegar no nível pós-Globo? Se a Globo lixo é o que há de podridão. O New York Times conseguiu. No dia seguinte, em que o Trump teve um começo frenético de governo, assinou dezenas e dezenas de medidas de ordens executivas e definiu numa delas os cartéis mexicanos como grupos terroristas. O que fez o New York Times? Entenda como rotular os cartéis de terroristas pode afetar negativamente a economia americana. Oi? Eu quando li isso, falei assim, não, peraí, isso não pode ser sério. Nem para o padrão New York Times. O jornaleco idolatrado pelas nossas redações no Brasil. Você fala em New York Times, eles lambem o chão. Porque isso sim é complexo vira-latas. Pô, se você for numa redação dessa, um tipo jornalista desse, fala, saiu no New York Times, o Jack Nickas, eles só faltam deitar e falar, sou um capacho, pise em cima, faz o que quiser. Olha o que fez o New York Times. Entenda como é ruim chamar cartel de traficantes de grupo terrorista. Vamos defender os cartéis em prol da economia americana, gente. Tá difícil. Enquanto isso, e por falar em cartel, os Estados Unidos também anunciaram a saída da OMS. Até a Argentina agora está pensando em fazer o mesmo. Entenda como vai impactar a saúde global. A gente entendeu direitinho na pandemia o que aconteceu. A OMS virou um puxadinho da China e o Tedros Adhanom, um revolucionário marxista da Etiópia, ditava como as coisas tinham que acontecer no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal fingia que aquilo era ciência e que aquilo era acima da nossa Constituição. Então, obrigado, mas não. Nós não queremos mais a OMS. Estamos muito bem, aliás, sem a OMS. E claro, o Tarcísio fez um gesto nobre e botou o boné Make America Great Again no dia da posse, e lá foi a Folha. O governador é um patriota, mas não sabe direito qual é a pátria dele, diz o leitor mítico. Bom, se o Tarcísio tivesse colocado um boné do Che Guevara, do Fidel Castro, ninguém ia virar e falar assim, ei, você é brasileiro, que história é essa? Aliás, quando Simone Tebet imita Kamala Harris, aí ninguém fala nada disso. Óbvio que pessoas normais identificam o gesto como uma solidariedade, uma simpatia e uma esperança que a nova gestão americana exala para o mundo todo. E que não há nada de antipatriota nesse gesto.